crença pelo mundo ateu. Hoje é uma potência espalhando a crença pelo mundo ateu. Com o passar do tempo, ela foi crescendo e se expandiu. Alguém quis fechá-la e quis derrubá-la, mas não conseguiu. Esta obra é santa e foi Jesus Cristo quem iniciou. O nosso inimigo já está vencido, Cristo derrotou. O nosso inimigo já está vencido, Cristo derrotou. Estamos apresentando a voz da libertação. Palmas para Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, vamos dar continuidade à pregação pelo poder de Jesus, através do teu Espírito Santo, do Apocalipse, agora no capítulo 7, onde o Espírito Santo vai me inspirar todos os domingos. Louvado seja Deus, a partir das 21 horas, esse ensinamento até o capítulo 22. E hoje nós vamos ler o capítulo 7, louvado seja Deus, do livro de Apocalipse. Amada audiência de todo o Brasil e toda a terra, pega as promessas de Deus do santo livro, para que venha para a nossa meditação. O Espírito Santo hoje vai iluminar a mente de muitos, que devido os falsos profetas, as falsas doutrinas, tem trazido grandes confusões à mente do povo. E hoje o Espírito Santo vai nos ensinar, porque o irmão Emerson Nunes, ele não prega baseado pelo que pastor A prega, pelo que o pastor B prega, mas sim pelo que o Espírito Santo de Deus prega. Porque como Jesus nos ensinou, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito,
da minha palavra a vocês. É o evangelho puro e simples de Jesus. Não é baseado por que o pastor A, B prega, nem por escolas teológicas, pré-tribulacionista, pós, med, meso, milenista, não. Sim pelo que o Espírito Santo ensina, como Jesus pregou. Quando Jesus veio nessa terra, trouxe consigo o reino, o evangelho da nova aliança. O povo se admirava das doutrinas de Jesus, que pregava diferente dos escribas e dos fariseus. E o povo dizia: esse prega com quem tem autoridade. Porque Jesus, além de pregar o evangelho puro, simples, para que todos entendessem, louvado seja Deus, tinha poder, tem poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. Como diz Paulo, o poder do evangelho não consiste somente nas palavras, mas em demonstração do Espírito Santo. Então, por que muitos deliram acerca de questões, como diz Paulo? Porque são soberbos e nada sabem, e deliram acerca de questões de contenda de palavras, onde nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruins e suspeitas. Então hoje o Espírito Santo vai nos ensinar. E só vai entender quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, quem está no mundo da arrogância, da inveja, da porfia, da idolatria aos homens e se baseia por suas teorias de sabedoria humana e evangelho por meio de achismo, não vai compreender as humildes palavras do Espírito Santo de Deus, que é falado na boca dos humildes servos de Deus e serva de Deus, que prega baseado pela interpretação correta das Escrituras, pelo Espírito Santo, pelos 2000 anos de história da igreja. Por que muitos não entendem? Porque como Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 13, que diz: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouve, nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que se diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, se converta, e eu os cure. Louvado seja Deus. Então é mais bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o livro do Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Só que essas revelações Deus ocultou aos sábios e aos inteligentes, e revelasse somente para os pequeninos, como diz em Mateus 11, 23, se me falha a memória. E em Deuteronômio 29 também Deus diz: glória a Deus, aleluia, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumprimos todas as palavras desta lei. Então, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Deus agora vai falar conosco o que nós precisamos ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abra o Santo Livro, as promessas de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1, que diz assim: e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas
o servo do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei, eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com as palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses quem são? Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E disse-lhe o Senhor: tu sabes. Ele me disse: esses são os que vieram de grande tribulação. Tá vendo aqui, ó? Aqui não está a diferença. Onde muitos falsos profetas distorcem, porque a maioria das Bíblias, interrompendo aqui a leitura, por trás dessas Bíblias falsas de teologia, distorce a verdade da Bíblia, da simplicidade do Evangelho, que por trás dessas teologias falsas, dessas falsas Bíblias, ali há ateísmo, maçonaria, satanismo e ocultismo por trás disso, e comércio com o nome de Deus. Então por isso que está essa confusão. Aqui não está falando da grande tribulação, mas está falando de grande tribulação. Amém? Então esses são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Oremos. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento agora de oração, ó Pai, contemple os meus amados irmãos, irmãs e ouvintes que vão ouvir essa mensagem, meu Pai. Louvado seja Deus, que a voz profética de Deus sobre a minha boca alcança os corações oprimidos, alcança os que estão cegos nas seitas heresias, que liberta a mente daqueles que estão nas dúvidas, que estão confundidos, meu Pai, pelas falsas doutrinas. Abre a mente deles, que teu Espírito Santo conforte os corações, que teu reino avance, que nós diminua, o Senhor cresça. Como diz a tua palavra, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fale conosco, que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, o livro do Apocalipse é a revelação. O que é a revelação? O abrir das cortinas, o levantar do véu. O Apocalipse vai narrar a história verídica do Evangelho de Deus, desde o Antigo Testamento, de Gênesis até os dias de Jesus, que compreende nascimento, morte e ressurreição e ascensão aos céus. E a ascensão aos céus, quando remetente nosso Deus
entrega o livro selado na mão do Senhor Jesus, o destinatário Jesus, que só ele tem direito de abrir os 7 selos, e que aponta para a segunda vinda de Jesus, que compreende antes da vinda, que é o princípio das dores, o período de aflição na terra, de cataclísmico, perseguição, apostasia, e também o arrebatamento, o advento do anticristo, a grande tribulação, milênio, juízo final, novo céu e nova terra. E o apóstolo João tem esse privilégio, pelo Espírito Santo de Deus, o homem de Deus que ele era, o profeta do Apocalipse, a receber essas revelações. Qual Deus disse a ele que a revelação que é dada para os servos de Deus, para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, que quer saber sobre o futuro, sobre a volta de Jesus, não precisa consultar adivinhos, gurus, está na palavra, está na Bíblia, como diz Salmos 119, 41. Venha sobre mim, Senhor, o seu louvor, a tua doutrina, segundo a tua palavra. Então o apóstolo João, meus irmãos, aqui, já no finalzinho do primeiro século, ele recebe essa visão de Deus, porque ele foi capturado em Éfeso, levado para Roma, de Roma enviado a Patmos. Ele é perseguido por pregar o evangelho, por começar a combater a política romana por parte dos anticristos da época, e também das seitas e heresias e de crentes apóstatas da época, que estavam seguindo os divisores nicolaítas, que dividiram a igreja primitiva. Ele estava combatendo os falsos profetas. E agora ali João está sofrendo a dor do luto, pela perca dos seus irmãos, irmãs, companheiros de mensagem, como foi os outros apóstolos, louvado seja Deus, sofrendo a dor do luto, pelos viés do martírio. Todos os apóstolos tinham sido mortos, exceto João, continua vivo, e exceto também Judas Iscariote. Esse não foi assassinado pelos viés do martírio, esse se suicidou. Então, diante dessa angústia, dessa aflição, Jesus aparece para ele já demonstrando o seu poder da onisciência, da onipresença e da onipotência. A onisciência de Jesus com os olhos de fogo, aleluia, que é o Deus da onisciência, o Deus da sabedoria. Os pés de fogo compreendem a onipresença de Deus. E a espada que sai da boca de Jesus compreende a onipotência, o poder da palavra. E a onipresença que as 7 igrejas que estão nas mãos de Jesus, digo melhor, os 7 pastores que compreendem as 7 estrelas, e Jesus no meio do castiçal. Que Jesus está querendo mostrar para ele que, para ele não se afligir, porque mesmo ele estando preso ali, como diz Paulo em 2 Timóteo 2, verso 9: ainda que estou preso em Roma em cadeias de algema como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Aleluia. Como Jesus diz: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus traz uma palavra de conforto, pela revelação do Espírito Santo que traz a vocês, porque a igreja está sendo perseguida, desprezada, caluniada, apostasia, sendo invadida pelos falsos profetas, pela seita e pelos divisores. Mas Jesus está lá tomando conta de tudo, para ele não se afligir, porque agora Deus tem uma visão a mostrar para ele do que está acontecendo. Então Jesus parece para ele, e ele, ao ouvir a voz, ele cai como morto, porque a nossa carne não resiste o poder da glória de Deus. E naquele momento, meus irmãos, que ele cai como morto, ele é arrebatado em espírito, e Deus começa a mostrar em visão. E Deus fala para ele: não tema, João, porque eis aqui aquele que foi morto e ressuscitou, e tem a chave do inferno e da morte. Escreva as coisas que tem visto, as que são o quê? As que são da época, as perseguições, das tribulações, sobre os falsos profetas, sobre quem está por trás de tudo aquilo que está acontecendo na igreja. Escreve as coisas que são, e também as que aconteceram no passado, e as que depois desta hão de acontecer. Então, diante dessa visão, Jesus mostra para ele, meus irmãos, o elogio a 4 igrejas. Louvado seja Deus. As 4 igrejas, Deus elogia 4 e exorta.
ele elogia, coato e exorta ao mesmo tempo. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Sardes. 4 igrejas ele elogia e exorta. E 2 ele só faz elogio, que é a igreja de Esmírnia e Filadélfia, a igreja do amor de Deus. Por que amor de Deus? Porque é a igreja que tem a chave de Davi. Davi compreende amor de Deus, amado por Deus. A igreja do amor de Deus, a igreja que não se corrompeu. E uma ele só exorta, que é a igreja de Laodiceia. Então, Deus revela as coisas que são, mas essas igrejas também sobre o futuro, porque alguns cristãos, algumas igrejas estariam como algumas delas. E poucos estariam como foi a igreja de Esmírnia e Filadélfia. Glória a Deus. Então, depois dessas coisas, ele tem a visão de Deus agora do futuro. Ele é arrebatado em espírito, Deus vai mostrar para ele o futuro. Louvado seja Deus. Então, diante disso, ele vai ter a visão do céu, vai ter a visão do trono de Deus, a visão dos cavaleiros do Apocalipse, que compreende fome, guerra, peste e engano. É o que Jesus falou em Mateus 24. Mateus 24, Jesus falou na linguagem dos judeus, para que os judeus pudessem entender. Marcos 13, o livro de Marcos, para os romanos e para os gregos. E Lucas 21, o livro de Lucas 21, verso 8 a seguir, que é o sermão profético, já é o avanço da pregação do evangelho da igreja primitiva para o gentio, para todos. Louvado seja Deus. Que compreende ali também, aquela parte, é o princípio das dores, angústia, aflição, abalo sísmico, fome, morte, peste, tanto morte literal como morte espiritual por meio da igreja, dentro da igreja. E o engano através do espírito do anticristo, o cavalo branco, que sai vitorioso para vencer. Por quê? Vitorioso para vencer. Que ele vem vencendo muitos através do engano, com o pecado. E foi-lhe dado uma coroa de rei, que ele já é rei, declarado para reinar no período da grande tribulação final, do reinado da besta, onde o quarteto general do mal está na terra, físico, comandando pelo poder do dragão, a besta do mar, a besta da terra e a mulher Babilônia, que é a falsa igreja e o mundo corrupto caído. Então, meus irmãos, depois que ele tem a visão também dos 7 selos abertos, dos cavaleiros do Apocalipse, compreende o engano, fome, guerra e pestilência. Ele vê também os sinais cataclísmicos do 6º selo sendo aberto, onde os homens, onde o sol se escurece, a lua se converte em sangue, que compreende também que quando você vê palavras no Apocalipse, não são literais muitas vezes, são alegóricas, são figuras ilustrativas, figura de linguagem, força de expressão. E Jesus muitas vezes usa essas figuras de expressão, de linguagem, para que o João entenda o significado da visão, e Jesus fala acerca do seu tempo. Então, meus irmãos, Jesus agora começa a revelar o que revelou para ele lá no Monte das Oliveiras, sobre os abalos sísmicos, sobre os terremotos, sobre os bramidos do mar, pela perplexidade do bramido do mar, das ondas, as pessoas se desmaiando de terror. Então, diante do juízo de Deus, não global, mas parcial, sinais proféticos da volta de Jesus, os homens começam a se esconder em caverna. Que compreende isso? Que diante do juízo de Deus, os homens querem encobertar, usando a teoria humana, por meio de filosofia, onde o sistema ateísta, que não crê no poder de Deus, começa a fazer seus estudos, baseando os acontecimentos pelas suas teorias. E como Jesus diz, hipócrita, vós sabe discernir os tempos, mas não as coisas de Deus. E eles estão querendo esconder. E quando eles começam a se esconder em caverna, quer dizer que eles querem se esconder da onipresença de Deus. Não quer mostrar para o povo, são orgulhosos, não quer mostrar para o povo que o que está acontecendo é a ira de Deus caindo sobre a impiedade dos homens. Porque como diz a Bíblia, dos céus é manifesta a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Aleluia, glória a Deus. Então, diante disso, meus amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, os homens começam a querer se esconder. Também literalmente se esconder em suas casas. Olha aí o flagelo do Zika vírus, da ebola e também do coronavírus.
Os homens querendo se esconder através de uma vacina. Porque os cientistas, doutores, vêm lutando contra as pestilências. Quando acham uma cura para aquela pestilência, surgem 3 a 4 piores. Agora já surgiu aí o HN2, vindo do porco, junto com o coronavírus. Isso são sinais da volta de Jesus Cristo, quando os selos estão sendo abertos. Então, depois dessas coisas, como nós lemos no capítulo 7, de todos esses sinais, que aqui ainda não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja se dá no 7º selo, quando, havendo aberto o 7º selo, faz silêncio no céu por meia hora. Mas isso é para os próximos capítulos. Glória a Deus. Então aqui, onde está a confusão de muitos, que fala que a igreja vai ter oportunidade depois do arrebatamento, porque as teorias humanas, as falsas teologias, as falsas bíblias, falsos doutores, falsos mestres, como eram os fariseus, os saduceus, os escribas e os gnósticos, e o agnosticismo fazia perseguir na igreja, trazendo confusão para o povo. Esses mesmos homens são usados por esses mesmos demônios para trazer essa confusão. Mas Jesus trouxe o evangelho simples, puro. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para o povo, para que todos pudessem entender. Então, depois dessas coisas, de todas essas visões, ele vê 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento sobrasse sobre a terra e nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Quem compreende isso? Deus, por enquanto, através dos terremotos, tsunamis, pragas, pestilência, Deus está derramando o seu juízo não global, mas um juízo parcial. Não é em toda a terra, é parcial, é um juízo com misericórdia. Para o povo onde vê esses acontecimentos se arrependa. E Deus usando os seus profetas em visões, em revelações, porque Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Amós 3,7 e Números 12,6: se houver profeta na congregação, em profecia e em visões, falarei com ele. E como diz também o profeta Joel 2, e também o apóstolo Pedro pregou sobre a descida do Espírito Santo, e diz que nos últimos dias, quais os últimos dias? Que precederia a volta de Jesus. Os meus servos profetizariam, teriam visões e sonhos. Os anciões sonhos e os jovens visão, e derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Mas há uma exortação aí. Não é sobre toda a carne. Quando fala sobre toda a carne servos de Deus. Porque Deus não se contradiz na sua palavra. Salmo 93, verso 5, ele diz: convém à tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. Então só aqueles que obedecem. E como diz também em Atos 5,32, que o Espírito Santo, ele é derramado somente em quem obedece. E seguir a paz com todos e a santificação, em outro texto diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, diante disso, João tem a visão dos 4 anjos retendo os 4 ventos. Então quer dizer, está um juízo com misericórdia. Tem um juízo porque, pela crueldade dos homens, Deus, pela sua santidade, já tinha coberto o mundo inteiro pelas pragas e pelas águas e pelo fogo. Mas não, ele retém, ele permite um terremoto ali, um tsunami ali, uma praga ali. Permite que até alguns sejam sacrificados, para que o povo conheça um pouquinho só da sua ira e para que se arrependam. Porque Salmo 7,11 diz que nosso Deus é um Deus que ira todos os dias, e o seu juízo é a base do seu trono. Glória a Deus, aleluia. Então, o que está retendo? O juízo global. Porque qual é o juízo global? O juízo global que virá depois do arrebatamento da igreja, onde Deus vai dar ordem para das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Então isso está sendo retido, porque a igreja de Cristo ainda está aqui pregando o evangelho. Louvado seja Deus. Então quando a igreja for retirada, aí esses 4 anjos recebem a autoridade para tocar as trombetas e derramar as taças, aonde será um desastre terrível sobre o mundo inteiro, de pragas, demônios povoando a terra, destruindo, escuridão, coisas terríveis, onde o povo vai buscar a morte fugirá deles. Será dias terríveis. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus está retendo esses 4 ventos, porque ainda
como diz aqui a palavra, para esperar para que tem que assinalar os que têm a marca de Deus. Que compreende isso? É o que Jesus falou: quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, aí virá o fim. Então primeiramente tem que o evangelho ser pregado, alcançar os escolhidos de Deus, aqueles que querem compromisso com Deus, na hora certa. Só que ninguém sabe nem o dia nem a hora, como Jesus falou. Mas Jesus deixou sinais para que nós, a hora que nós vemos, nós se despertar. Quando ver essas coisas acontecer, não vos assusteis, mas olhei para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Então isso é o significado. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que ele ouviu outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, que foram dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra e nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas o servo de nosso Deus. Então aqui é antes do arrebatamento ainda. Precisa ser na pregação do evangelho ser completa. Precisa alcançar os povos, nações, tribos e línguas que querem, os escolhidos de Deus. Que Deus, pela sua soberania, Ele sabe quem vai subir e quem não vai. Quem é o dele, quem é os deles, quem não são. Porque como João diz, é mista que se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, meus amados irmãos, Deus está retendo esses 4 ventos, que se compreende sopro. Louvado seja Deus, que cataclismo global, por enquanto é parcial. Então Deus está retendo, só vai dar ordem para esse vento que compreende as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, com o arrebatamento da igreja. Então, para isso, o anjo chefe, ele dá ordem para eles não fazer nada, sem dar ordem, a não ser com a ordem de Deus. Então agora eu ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados, de todas as tribos de Israel. Tá vendo? O Apocalipse, quando você vê muitos números, também números, espadas, dragões, não são literais, são alegóricos, muitos deles. Então Jesus aqui usa uma figura de linguagem, uma força de expressão. Não é somente 144 mil que vai subir para o céu. Eu creio que passa disso. Jesus está usando uma figura de linguagem, uma força de expressão, baseado no que ele pregou em São Mateus 7, verso 14, verso 15, que fala sobre a porta estreita, que poucos que são o que entram por ela, e o caminho largo são muitos. Então ele vai falar sobre as 12 tribos, de 12 mil de cada uma delas. Louvado seja Deus. É outra figura de linguagem, porque essas tribos já não existem mais. Por quê? Presta atenção que no Antigo Testamento, Deus, quando chamou Abraão para a missão do Antigo Testamento, e Deus prometeu que fazia dele uma bênção, pai das multidões, dali o Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o poder de Deus desce sobre ele. Abraão casa com Sara, e Sara tem o seu filho Isaac. Isaac casa com Rebeca. De Isaac e Rebeca nasce Jacó. Jacó casa com Raquel, e dali dá a linhagem das 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus, de onde nascerá o evangelho de Deus do Antigo Testamento. Dali das tribos surgirá os patriarcas, os profetas, que pregarão o evangelho de Deus, da voz profética, anunciando a luz não só para Israel, mas para o mundo inteiro, já pregando a vinda do Messias, o Salvador, como foi o profeta Isaías pregou, e o juízo de Deus contra o pecado. Então, cumprindo essa missão, Jesus vem nessa terra, cumpre a profecia dos profetas. Jesus vem nessa terra, traz consigo o reino, o evangelho da nova aliança, e ele cumpre a missão em se batizar. E o último profeta, João Batista, que tinha o poder de Deus, a missão em abrir o caminho para a vinda do Messias, ele já vê Jesus vindo. Eis aí a profecia cumprida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E naquele momento ele fala: Senhor, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim?
e Jesus diz a ele: faça para em cumprimento da justiça. E naquele momento acontece o mesmo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo que aconteceu sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó, trazendo a origem da nação de Israel, das 12 tribos de Israel, onde surgiu a voz profética dos profetas pregando de geração em geração sobre a vinda do Messias. Mais uma vez o poder de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifesta ali na presença de todos, onde o Espírito Santo manifesta através de uma pomba, Jesus através do Filho, louvado seja Deus, e a voz de Deus, do Pai, do Deus Todo-Poderoso, que diz: esse é meu Filho amado, a quem me comprazo. Dali por diante, meus irmãos e minhas irmãs, o mesmo Espírito de Deus que surgiu sobre os patriarcas, surge na pessoa de Cristo. Dali ele forma a nova aliança, a igreja da nova aliança, chamando os 12 discípulos. Louvado seja Deus. Chamando os 12 discípulos, aleluia, em missão. Teve quedas, como aconteceu com Balaão também, que foi um homem que era de Deus e se corrompeu. A mesma coisa foi Judas Iscariote. Tudo cumprimento profético. E dali, louvado seja Deus, do Nova Aliança surge a pregação do Evangelho. Jesus ensinando eles durante 3 anos e meio. Aleluia, ensinando, pregando, exortando. Cumpre a missão. Morre na cruz. Aleluia, ressuscita ao 3º dia. E durante 40 dias Jesus passa aqui nessa terra, ainda teve muitas testemunhas oculares, ainda ensinando, onde é formada a igreja primitiva. E quando Jesus se ascende ao céu, ele diz, os anjos diz, os 2 varões: por que estão assustados olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que você viu subir, virá da mesma maneira para vocês. Então ali agora eles cumprem, Jesus diz: ide curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, graça dai, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então agora nasce o Israel espiritual de Deus. E Jesus diz: quando eu for levantado na terra, atrairei toda a humanidade para mim. Jesus não fez exceção de nação A, nação B, ele falou todos. Então a salvação está em Jesus, tanto para judeu, para grego ou para gentil. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então nesse momento agora, o Espírito de Deus começa a pregação do Evangelho usando os apóstolos. Mas diante disso, vem as perseguições, vem as lutas, vem os martírios. Louvado seja Deus. E como que você... Aí muitos vão perguntar: mas irmão Hermes, como você tem base nisso que você está dizendo sobre as tribos? As tribos não existem mais. Tudo agora é por Jesus, o povo de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Como você diz isso? Baseado na Bíblia. Vamos lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 10, que diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Glória a Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Aqui é Filipenses 2, é Efésios 2, meus irmãos. Efésios 2, verso 10, diz assim, ó: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andêssemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis, gentios na carne, chamada incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que aquele tempo estava sem Cristo, sem um ungido, separado da comunidade de Israel, estranho das alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um,
derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em paz si mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo anunciou as boas novas de paz, e as vós que estavam longe aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal, pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para morada de Deus em Espírito. Está vendo aqui Paulo pregando em Éfeso, para o gentio e para os judeus e para os gregos, para aqueles que aceitarem. Aqui está os assinalados. Qual vão ser assinalados? Os que receberam o evangelho, os que for regenerado por Deus, como diz João, que o sangue de Jesus Cristo purificará de todo o pecado, 1 João 1,7. Os que receberam o evangelho, não é só pôr a Bíblia debaixo do braço para a igreja não, ir para a igreja não, é ser regenerado. Se ele era um fumante, um bebum, um beberrão, uma prostituta, uma meretriz, um prostituto, um ladrão, um criminoso, se era um invejoso, se era um homem ruim de coração, intrigueiro, fofoqueiro, maldizente, falso, ele não só parou dessas coisas, mas ele deixou de gostar de fazer essas coisas, porque agora ele é um homem santo de Deus. Que é santo? Separado do mundo, separado do pecado, vigilante, um homem que ora e jejuma, que ama a Deus não só pelo que Deus faz, mas pelo que Deus é. Ama o amor de Deus e também a justiça e repreensão de Deus, que adora a Deus no momento de felicidade, de amor, de paz, de emprego, mas também é um verdadeiro adorador que diante das lutas, das tribulações, ele também é fiel, porque a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sedes paciente nas tribulações, perseverai na oração. Esse é o verdadeiro cristão, regenerado por Deus, que é apartado de todo mundanismo, que diz em 2 Coríntios 6,14: não prendais a um jugo desigual com os infiéis, que sociedade a Cristo com Belial, que é o homem mau, que concordância a Deus com os ídolos, a luz com as trevas, apartei do meio deles. Apartado também das falsas doutrinas, fuja dela, povo meu, porque se alguém vir ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, e nem o Pai, e nem o Filho. Glória a Deus. Então esses são os assinalados. Esses são o povo do Israel de Deus, como era antigamente, que era separado das nações pagãs, dos povos pagãos, como Deus disse, quando herdar a terra do Senhor. Deuteronômio 18, verso 9. Não trazeis os costumes daquela gente. O povo que é santificado no corpo, na alma e no espírito, que abandonou a televisão, as pinturas, a sensualidade, a calça comprida feminina, o batom, os brincos nas orelhas, como Deus falou para Jacó lá em Betel: mandai que as mulheres tirem os brincos das vossas orelhas, mudai vossas vestes, tirar os deuses estranhos das suas orelhas e dos seus dedos, porque eu sou o Deus de justiça. É o mesmo Deus de agora, porque Jesus diz em Hebreus 13, verso 8: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. A igreja é diferente. A igreja que não se alancia com a falsa igreja, a Babilônia do Apocalipse que aí está, porque o anticristo, ele já está na terra em espírito, atuando através das heresias, das seitas, dos falsos profetas, dos falsos crentes, da ideologia de gênero, do marxismo cultural, da união homoafetiva, do sistema ateísta, da ditadura militar, da corrupção, do mundo e do pecado. Já está. Ele não encarnou ainda, mas a Babilônia do Apocalipse, a falsa igreja e o falso profeta que tem chifre como cordeiro, mas quando abre a sua boca, fala como dragão, já está na terra. Como eu preguei aqui, como João Batista foi o pregoeiro da justiça, abrindo o caminho para a vinda do Messias. O falso profeta, as heresias, as seitas, o ecumenismo, o satanismo, a maçonaria, união homoafetiva, ideologia de gênero, marxismo cultural, ditadura militar que persegue os cristãos nos países que não permite que o evangelho entre. Eles são
estão abrindo o caminho para a vinda do anticristo, porque o diabo quer imitar a Deus, mas de uma forma distorcida, de uma forma distorcida, imitando a Deus de uma forma ao contrário, oposto, uma posição contra Deus. Já está aí para a vinda do anticristo. Então agora vocês que são assinalados, que são já separados de Deus, que aceitaram Jesus, ambos são um, tanto judeu como grego, como gentil, todos são salvos pelo mérito de Jesus na cruz. Aqui Paulo também já está combatendo as falsas doutrinas que negava a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a heresia do primeiro que surgiu no final do primeiro século, que quase destruiu a igreja primitiva, que eles até pregavam de Jesus, falavam de Jesus, os milagres aconteciam, mas eram milagres falsos. Por trás daqueles milagres era o espírito do anticristo, através de esculapro, através do ocultismo, enganando o povo, escondido. A mesma coisa quando Deus usou Ezequiel sobre o templo de Jerusalém, que estava apostatado, e por trás deles ele escondia coisas terríveis em suas câmeras. Ali também era a mesma coisa. Eles negavam a divindade de Cristo, negavam que Jesus tinha vindo em carne. Então, se Jesus não tivesse vindo em carne, não tinha expiação. Então eles estavam negando o sacrifício de Jesus. Então, como diz João, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Senhor? Esse é o anticristo, é o enganador, é o anticristo. Eles eram um tipo de anticristos. Por isso, filhinhos, é já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo, mas muitos se têm feito como anticristos, com as suas atitudes carnais, através da perseguição política romana da época, e das seitas e as heresias, e dos divisores nicolaítas, conquistadores de povo, que enganavam o povo. Falsos profetas, assassinos de cristão, como Paulo diz chorando, vós são inimigos da cruz. Glória a Deus, aleluia. Então são falsos profetas, enganadores. E como que está isso hoje? Esses homens que podem até mesmo ser de Deus, e até eles estão sendo enganados devido à soberba, porque Deus resiste o soberbo e dá graças aos humildes. Eles ficam defendendo as teorias humanas, as suas teologias, o que eles aprenderam com pastor A, pastor B, por meio de achismo, defendendo a heresia de segunda chance. É o mesmo gnosticismo bem disfarçado nos dias de hoje, negando o sacrifício de Jesus. Porque se a pessoa for ser salva pelo seu sacrifício, pelo derramamento do seu sangue, ela tá aniquilando o sacrifício de Jesus na cruz. Para que serviu Jesus morrer na cruz por nós? O que ele diz? Quando eu for levantado na terra, atribuirei toda a humanidade para mim. Quando ele foi levantado na cruz, ali Jesus foi o emissário expiatório e o sumo sacerdote, o emissário que atribuiu todos os pecados do mundo, o expiatório que aspergiu o sangue, verteu o seu sangue na cruz para pagar o preço por nossos pecados, cobrir nossos pecados, para que acalmasse a ira de Deus. E a ira de Deus, que era para cair sobre o mundo, cai sobre o seu próprio filho. Jesus fala assim: Pai, perdoa que não sabem o que fazem. Então esses homens que estão negando isso, sutilmente pegando segunda chance, que a noiva vai passar pela grande tribulação, que vai ter que pagar o sangue, o preço para poder ser salvo, é heresia. São anticristos, que quase destruíram a igreja primitiva, mas agora eles surgiram mais uma vez, mas de uma forma bem disfarçada, bem camuflada, e tem muitos crentes de doutrina caindo nessa, porque a tática do diabo agora nos últimos dias é enganar os crentes verdadeiros, como diz Jesus em São Lucas 21:8. Surgirão falsos cristos, dizendo que o tempo está próximo, não vades até eles. Ou seja, está aparecendo muitos pregadores aí, pregando sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, mas de maneira distorcida. Em outro texto também diz: se capaz, eles enganariam até os escolhidos. E quem são os escolhidos? São os crentes verdadeiros, são os crentes da fé salvífica. Então a tática do diabo é enganar esses crentes de verdade, porque o sonho do diabo é destruir a igreja de Cristo. Como diante da perseguição romana, aquisição papal, perseguição terrível, ele não conseguiu destruir a igreja, mas a igreja cresceu. Agora a tática do diabo é através da infiltração, implodir a igreja de dentro para fora, através dos escândalos, das heresias, das falsas doutrinas. Porque a Bíblia diz: aquele que aumentar uma vírgula ou um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre eles. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então aí está. E se você quer mais uma prova,
Gálatas capítulo 3, que as promessas de Abraão foi feita agora para o povo de Deus, que segue os mandamentos de Jesus Cristo, o Salvador. Como Jesus fala, eis aqui em Hebreus, eis aqui que é mais que Salomão, mais que Abraão, mais que Moisés. Olha o que diz em Gálatas 3. Louvado seja Deus. Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. É pelo sacrifício de Jesus. Olha o que diz também em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, verso 5. Para quebrar a teoria dos falsos profetas. Prova clara o justo juiz de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato justo diante de Deus, que de pagar tribulação aos que vos atribulam. E vós que são atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e com labareda de fogo, tornando por vingança dos que não conhecem a Deus, e os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para se glorificar dos seus santos, e para fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Tá vendo? Paulo aqui está combatendo as heresias também que estavam na igreja tessalônica de falso mestre, porque Paulo admirava dessa igreja por ser piedosa, amorosa e paciente diante das tribulações, mas eram frágeis no entendimento, sem nobreza. Tanto é que Atos 17:11 ele se admira dos bereanos, que era mais nobre do que os tessalônicos. Tanto é que ele fez uma carta, depois teve que fazer uma segunda carta para exortar. É o que está acontecendo hoje. Ah, irmão, pregou contra brinco, batom, televisão, calça comprida, salto alto, é doutrina de Deus. Cuidado que a doutrina de Jesus não é só isso. É santificação corpo sim, mas também santificação espírito. Vocês precisam ter a santificação do espírito e da alma para ter o discernimento. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Que compreende espíritos? Pessoas também compreendem espíritos, seja angelicais, almas, manifestações de atos proféticos na igreja, como revelações, profecias, pregações, louvores. Compare-o com as escrituras, com os 2000 anos de história da igreja. Mas como que você vai ter o discernimento? Ter na graça. Mas se você for um coração cheio de amargura, cheio de suspeita, que não se conforma com a doutrina segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões, de contenda de palavras, cheio de invejas, porfia, blasfêmias, ruins e suspeita. Então Deus manda se apartar dos tais. Então se Deus manda nós se apartar, porque o próprio Espírito Santo se aparta, porque Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados ouvintes, irmãos e irmãs de toda a terra, aí está a palavra de Deus. A Bíblia diz que a amargura retém a graça. Então se você é amarguroso, soberbo, não aceita, quer defender as teorias humanas, das teologias, dos homens, porque pastor A, pastor B fez cura, fez sinais, você está sendo um idólatra, está pondo o homem na frente e rejeitando a Cristo. É o mal dessa geração. Por isso que diz em Filipenses 2,15, brilhai-vos como estrela em meio a uma geração perversa. Por causa deles o caminho da verdade tem sido blasfemado, diz Pedro, mas a sua sentença não dormita. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cuidado. Provai também as igrejas, nem toda igreja de Deus, não é porque louva, canta, tem cura, não, porque a Bíblia diz que a besta faz descer fogo do céu. Fogo compreende mover, poder, chifre, mas o interior do seu coração é demônio, como Jesus diz, cautelai dos falsos profetas, que vêm vestidos até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles não pregam a verdade para você, deixam você de qualquer maneira na porta lá, porque estão interessados no seu dízimo e nas suas ofertas. Porque quem prega a verdade, os pessoal não suporta, porque cumpre uma profecia das escrituras. Chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências,
desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Então quem está por trás desses homens é o diabo, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando os ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Está aí a doutrina de demônio, o mundanismo dentro da igreja. Uma igreja que não tem diferença do mundo. Você não conhece mais o cristão, as vestimentas sensual, mundana, ímpia, a mesma prática do mundo dentro da igreja. Não estou dizendo que conversão seja só isso. Conversão é santificação, corpo, alma e espírito, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É de dentro para fora, de dentro para fora, de fora para dentro, não ser rancoroso, ser uma pessoa amorosa. Mas também não adianta você ser amoroso, bonzinho e não ter boas obras de santidade. Você vai entrar no mesmo naipe da igreja de Tiatira. Conheça as suas obras, o teu amor, a tua paciência, a tua bondade. Porém, tenho contra ti que tolera Jezabel. Quem foi Jezabel? A mulher que profanou Samaria com as pinturas, com a vaidade, com a soberba, perseguindo os profetas da verdade e trazendo a bruxaria, o ocultismo e o templo de Baal ao povo de Deus. Hoje está através da sensualidade, esse culto à prosperidade que só prega as bênçãos terrenas, mas não prega as bênçãos do céu. Deus é um Deus que prospera sim, mas a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se vós ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que vêm lá do alto, porque se nós, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quando pensamos somente nas coisas dessas vidas, somos as pessoas mais miseráveis. Então, irmão, cuidado. É o que a palavra está nos ensinando, irmãos. É a verdade da Bíblia. E quando prega a doutrina, distorce a cega da voz de Jesus do arrebatamento. Então provai os espíritos em tudo. Por trás dessas bíblias falsas, essas escolas teológicas ali, a maçonaria, ateísmo, satanismo e comércio com o nome de Deus. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Não diga você ser um contribuinte com amor, ajudar aquele irmão, aquela irmã, porque a Bíblia diz: comunicar a vossa necessidade aos santos. O irmão ali precisa fazer viagem, fazer um culto, ele pede ajuda para os irmãos, o irmão vai ajudar como o povo ajudava os apóstolos da igreja primitiva, na contribuição pelo avanço do evangelho. Mas a maioria disso aí são comércio, disputas, porque cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu sotaque, a sua opinião, por teoria humana, porque não tem o Espírito Santo. Então há essas divisões doutrinárias. Mas quem tem o Espírito Santo não é levado por vento de doutrina. Então agora nós vamos... Então depois dessas coisas, louvado a Deus, o Espírito Santo agora nos ensina no capítulo 9, no versículo 7 e 9, diz assim: então depois dessas coisas que João viu, sobre as tribos, sobre os acontecimentos, ele tem outra visão. Depois dessas coisas eu olhei e vi uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, prostrados diante do trono, sobre os seus rostos adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses quem estão, que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha a pergunta. O ancião sabia. Maria estava mostrando para João que João está na mesma comunhão, porque Deus ocultou até mesmo tem coisas que são ocultas, que só Deus está querendo mostrar que mesmo ele sendo um apóstolo de Cristo, que a sabedoria vem do céu, que ele tem que perguntar, como diz Tiago 1,5: quem quer sabedoria, peça para Deus. E ele responde: louvado seja Deus. Eu disse: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: esses são os que vieram, não da grande tribulação. Aqui onde está a confusão doutrinária das bíblias falsas, que por trás dessas bíblias, ateísmo, maçonaria, satanismo, ocultismo e seita e heresias. Homens que interpretam a Bíblia por meio de achismo, não pelo Espírito Santo, não por Deus, não que está baseado em João 14, 26, que o Espírito Santo
o Consolador. Esse vos fará lembrar tudo quando vos tenho dito da minha palavra a vocês, porque eles não têm o Espírito Santo, são soberbos. Então o Espírito Santo não habita na soberba. A Bíblia diz em Jeremias 51, eis que sou contra ti, o soberbo. Então se Deus é contra esses homens, nunca eles vão decifrar o Apocalipse. Então eles ficam delirando acerca de questões, fazendo essas confusão doutrinária. E tem muitos que estão seguindo esses homens, porque como diz Oséias 4:6, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Então, está falando, esses que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são esses que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? São todos os convertidos de todas as gerações, desde a época primitiva, desde a época dos antigos até os dias atuais. Vocês prestam atenção que desde a época antiga da perseguição de Abel contra Caim, da perseguição também do povo de Israel, digo melhor, da perseguição de Caim contra Abel, matando Abel, a perseguição também contra os profetas de Deus que pregava contra Baal, Astarote, Azera, eles eram mortos pela palavra. No Novo Testamento, quando a igreja primitiva começou a avançar, começou a perseguição religiosa por parte dos seitas de fariseus, o primeiro mártir foi quem? Estevão. E Estevão, diante da pregação do evangelho, começou a pregar doutrina, apontando o dedo para aqueles fariseus hipócritas, adúlteros e assassinos. Ele foi apedrejado. E diante do seu martírio, ele vê o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Ele faz a Senhor, a ti entrega o meu espírito. E ele adormece. O que é ele adormece? Ele adormece o corpo, mas o espírito vai para o céu, a alma. E o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Louvado seja Deus. Ele está baseado no que aprendeu com Jesus sobre o ladrão da cruz. Jesus está morrendo na cruz ali, e o ladrão também. E o ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Jesus fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, baseado na palavra. E também Tiago, que foi martirizado por Herodes Agripa, foi degolado. Aquele cálice que ele falou de Jesus que ia beber, o martírio, morreu em Cristo Jesus. E Paulo também, que foi morto. E os demais apóstolos, o que Paulo diz? O viver é Cristo, morrer é ganho. Partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. É a Bíblia que está falando. Em Atos 7 fala sobre o martírio de Estevão. Então não tem sono de alma. Esse sono de alma é uma heresia por parte de seitas da época que perseguia. Porque Jesus é o dono da vida. Jesus dá uma demonstração que ele é dono da vida na transfiguração no monte. Mas ali não dá ênfase de você basear texto, doutrina acerca de espiritismo. Ali Jesus, ele é o dono da vida. Ele está apenas fazendo uma demonstração do seu poder, que ele é dono da vida. Ali aparecendo Moisés e Elias. Jesus abriu o céu e mostrou, porque ele é o dono da vida. Mas não dá base doutrinária para nós pregar espiritismo. Consulta a morte e conversar com quem já morreu. Igual muitas heresias dessas estão entrando até no meio das igrejas de doutrina por falta de conhecimento. E durante todo o período da história da igreja, a perseguição papal, da aquisição papal, a perseguição também dos impérios romanos anterior, onde os cristãos eram martirizados nas arenas dos leões, eram servidos de poste de cera quente para ser queimado no jardim dos imperadores. Como diz lá em Hebreus 11:35, só vocês lerem lá. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Todo esse período da aquisição papal, onde era jogado chumbo quente na orelha dos cristãos, eles eram amarrados com uma corda, com chumbo, e lançados na água vivo. Roda do desmembramento, berço de Judas. Mas morriam firme, crendo na ressurreição. Como diz em Hebreus, a sua alma é aperfeiçoada e entra na glória. O corpo foi para a sepultura, mas a alma está aguardando. Como diz aqui na abertura do quinto selo, 6, verso 9,
que as almas estão clamando por justiça debaixo do santuário de Deus. Então João está vendo essas almas que enviaram de grande tribulação, é o que Jesus falou para ele: João, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas de acontecer. Então João está tendo a visão ali do acontecimento passado, da agora e do futuro. Todos os crentes fiéis a Deus salvos que morrem em Cristo, que estão salvos. Então Jesus ali está mostrando para ele aonde que estão todos os seus servos, apóstolos, amigos, irmãos e irmãs fiéis a Cristo, que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, aceitando o evangelho de Jesus. Aonde eles estão? Tranquilizando o seu coração e tranquilizando os nossos corações diante dos nossos entes queridos que morreram salvos em Cristo. É isso que Deus está mostrando aqui. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, também tempos passam à frente, surgem reformas protestantes. Só que no meio dessas reformas protestantes teve homens de Deus, mas também teve homens que começaram no espírito e terminaram na carne. Começaram a se aliançar com a política, com o Estado. Começou a criar suas próprias doutrinas, já distorcendo a doutrina do batismo, como Jesus se batizou. Olha que Paulo diz: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. E em Antioquia, pela primeira vez, os apóstolos de Cristo foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo. E muitos que se dizem reforma caíram na fé, e eles começaram a pregar falsa doutrina, batismo jogando água na cabeça, batismos em piscinas, em tanques, que é antibíblico. Na época Jesus tinha tanque de Betesda, tanque de Siloé. Jesus não batizou nenhum deles. Tinha o rio Enon, tinha o rio Eufrates, tinha o rio Jordão para se batizar. Jesus se batizou no rio Jordão, cumprindo a justiça, seguindo como Moisés seguiu a doutrina divina de Deus. Por parte de Abraão, nós seguimos a doutrina de Jesus pelo Espírito Santo, pelo Pai e pelo Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso pastor, o nosso general. Aleluia. Então, no meio disso, surgiu homens de Deus simples, homens de Deus e mulheres de Deus na época, se não me engano, no país da Suíça, que eles pregavam contra a violência e dizia que a igreja tinha que ser perseguida mesmo. Eu aconselho os irmãos não estudar essas teologias satânicas que distorcem os versículos da Bíblia, mas você pesquisar acerca da história da igreja, não com filmagens, mas através de leitura, pelo Google, por algum livro. Vocês podem pesquisar, mas nem comprar, pelo Google você lê as páginas sobre a história da igreja, sobre a história desses homens fiéis de Deus. Aleluia. Temos que ler a Bíblia, mas também pesquisar acerca da história da igreja. E esses simples irmãos que começou a surgir ali pregando contra essas falsas doutrinas, dizendo que a igreja não tinha que se aliançar com o Estado, com a política, dizendo que não, o batismo de água na cabeça não era de Deus, que tinha que batizar mergulhando, imersão, e do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram taxados de herege. E surgiu os próprios crentes, supostos homens, dizendo ser homem de Deus, que era contemporâneo de Martinho Lutero, uniram para matar esses cristãos, esquartejaram eles vivos. E chegaram a falar assim: eles gostam de ser batizados em imersão, então vamos matar eles afogados. Afogavam eles vivos. Se cumpriu o que Jesus falou, sermão profético: irmãos contra irmãos. Os próprios irmãos se uniram, protestantes com o catolicismo na época, para matar esses crentes fiéis a Deus, que seguia na risca a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E esses homens viviam em conflito, guerreando um contra o outro. E onde que Jesus ensinou isso? Paulo mesmo falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Em Lucas 9,56 fala: quando Jesus estava pregando em Samaria, ele foi rejeitado. Os apóstolos chegou em Jesus e falou assim: ó Senhor, mestre, por que não fazemos como Elias? Manda fogo descer do céu. Manda que fogo desça do céu e consuma todos eles. Jesus falou assim: eu não vim destruir as almas dos homens, mas sim salvá-las. Então, diante daquilo que aconteceu com aqueles irmãos, eles sendo esquartejados vivos e sendo afogados, eles glorificavam a Deus. Eram mulheres que não cortavam o cabelo, que não usavam pintura, que usavam saia. Os homens andavam atrás do corpo, mas também do espírito, eram mansos, que mesmo diante dos ataques disso, eles eram mansos.
E esses falsos profetas, que tem muitos crentes rebeldes na internet, fica exaltando esses homens, que chegou a rasgar até as cartas de Tiago. Fica exaltando esses homens, idolatria, onde muitos crentes se diz ser convertido, mas o tempo da idolatria continua as doutrinas falsas na mente deles, que eles só inverteram o quadro. Se eles não adoram imagem, escultura, estão adorando o homem. Se ele amava o futebol, os ídolos dos filmes de Hollywood, hoje ele inverteu o quadro, idolatra cantores gospel, idolatra pastores. É o que está acontecendo. E a Bíblia diz: para onde vão os idólatras? Para o inferno. Apocalipse 21:8. Para onde vão os mentirosos? Para o inferno. Aos ímpios, as nações que esquecem de Deus serão lançados no inferno, diz a Bíblia. Então isso aí, meus irmãos, é a palavra de Deus que está falando. É um evangelho puro e simples. Então está aqui o Apocalipse, pela simplicidade de Jesus, tirando, louvado-se a Deus, a dúvida de muitos. Muitos sentem em questão: não, irmão, arrebatamento no capítulo 4, porque João lá não tem o nome da igreja. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ali foi João arrebatado para mostrar uma visão, não tem nada a ver com o arrebatamento. O arrebatamento está aqui no abertura do 7º selo, e serão para os próximos capítulos. Porque Deus vai me inspirar para pregar até o capítulo 22 pelo Espírito Santo, não baseado por teoria humana. Se você continuar na teoria humana, no evangelho de letras do homem, continua. Eu vou continuar no evangelho simples e puro da pregação do evangelho pelo Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Então está aí, meus irmãos, o que está acontecendo. Esses falsos profetas, inimigos da cruz, trazendo muita confusão. E quantas pessoas vão ficar? Nós temos que orar pelos novos convertidos, pelas pessoas que não têm conhecimento, que estão sendo facilmente enganados por esses homens. Mas é mister que haja as heresias para que o justo se manifeste, porque no último dia não vai ter desculpa para ninguém. E é um tempo muito difícil. Jesus falou assim: e muitos seguirão suas desilusões, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade, diz Pedro. Porque é que Jesus falou que eles enganariam a muitos, ou seja, os falsos profetas. Eles teriam sucesso na mídia, em tudo, e muitos seguirão, porque foram tão grandes sinais que se capazes de enganar os escolhidos. Curas, milagres, tem os curas, milagres de Deus, sim, mas você baseia-se em uma cura, milagre de Deus, se ele prega a doutrina da santificação, corpo e alma e espírito. Se não tem santificação, não é Deus que está usando, mas sim o espírito do anticristo. Por que que João fala que são anticristo? Porque o espírito do anticristo que está usando os tais é que vai fazer sinais na grande tribulação, no período quando a igreja for subir para as bolas do cordeiro e o reino da besta, do império mundial dela, estiver na terra. Vai fazer sinais de prodígio, fogo descer do céu, juntamente com o falso profeta e a Babilônia. Porque a Bíblia diz que o anticristo ele vai ser um homem intelectual, de intriga política, um homem persuasivo, carismático, e fará sinais segundo o prodígio de Satanás, do engano, da mentira. Não está dizendo que os sinais são mentirosos, são sinais literais, acontecem, mas aqueles sinais vêm da mentira. Quem é a mentira? É o próprio diabo, que é o pai da mentira. Então cuidado, peço o discernimento do Espírito Santo, para que vocês não sejam enganados, amados irmãos e irmãs e ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra. E oramos pelo nosso ministério da Igreja Pentecostal Deus de Amor, e todo o povo de Deus está empenhado na doutrina, porque está saindo muitos divisores, pregando até mesmo doutrina, mas distorcendo a área do Apocalipse sobre o arrebatamento. Cuidado com eles, porque aquele que aumentar uma vírgula, um tio dessas escrituras, as pragas desse livro cairão sobre ele, e o seu nome será riscado do livro da vida. Então cuidado para não perder o que você tem ganho, para que Satanás não rouba a tua salvação. Desperta do que dorme, levanta-te dos mortos, fugi dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e esses que estão lá já não tem mais dor, luto. E quando ocorreu o som da última trombeta do arrebatamento, todos esses que estão lá no céu, no paraíso agora, eles vêm, o corpo deles ressuscita primeiro da sepultura, se unifica com a sua alma, entra com o corpo celestial na glória. Depois nós seremos arrebatados num abrir e piscar de olho, e estaremos para sempre com Jesus. E aqueles que não deram ouvido ficarão na grande tribulação e no juízo final. Para passar pelo juízo final,
e da segunda ressurreição, e os mortos que não ressuscitaram, que vão estar para a segunda ressurreição, vão vir quando Jesus vir com todos os seus santos, para fazer guerra contra o dragão, a besta e o falso profeta. Isso será para os próximos capítulos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado, vigia, vamos permanecer firme na doutrina do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. E os irmãos muitas vezes fazem pergunta aqui no comentário: que é A, que é B? Irmãos, tenham paciência, estudo, vocês verificam a mensagem e tenham paciência até os próximos capítulos. Não só baseia pela pregação aqui, vão ler a Bíblia, vão estudar a Bíblia, que esse negócio de pergunta e resposta, por isso que muitos de vocês estão sendo enganados pelos falsos profetas, porque vocês fazem pergunta para eles respondem tudo errado e vocês aceitam. Quem quer sabedoria, peça para Deus, diz a palavra. Amém? Então ia estar, irmãos, mais uma pregação. E até no próximo domingo estarei de volta com todos vocês nessa pregação. Eu tive que fazer de novo essa pregação porque a outra transmissão estava caindo muito. Então tirou um pouco o meu foco, minha atenção. E os irmãos não entenderam. Então agora aqui eu fiz completo para que os irmãos possam entender em nome de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Que Deus abençoe. Amém. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.